Olá, amigos. Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto e hoje tenho um prazer enorme de receber minha amiga Socorro Barbosa, que é autora do livro Toio, o Menino Invisível, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro e um pouquinho sobre essa temática. Socorro, muito bem-vinda ao programa Ponto a Ponto. Obrigada a vocês todos por essa oportunidade que eu tenho de apresentar, não é, esse livro Toio, o Menino Invisível, lançado recentemente, agora em abril, na Federação Paraibana. Então, eu vou começar mostrando aqui a capa do livro, né? E é um livro voltado para o público infantil, mas que tem uma temática que interessa aos adultos também. É importante que os adultos se informem. Então, antes de mais nada, eu queria saber como foi que surgiu essa vontade de escrever para crianças, onde foi que você foi pega pela esse universo lúdico e infantil? Eu creio que tudo começou quando eu iniciei minha carreira de professora, na época chamada de professora primária. Eu me lembro muito que eu ensinava nessa época o terceiro ano primário no Colégio Arquidiocesano Pio XII. E aí eu percebi que no momento que eu queria passar um conhecimento, um conteúdo, quando eu, para motivá-lo, sensibilizá-lo, eu dizia que eu ia partir de uma historinha. E eu via os olhos deles brilharem e ficarem assim no ponto essencial em que o conhecimento poderia ser passado de forma bem simples e, ao mesmo tempo, prazerosa. E eu vi isso, e ao longo justamente dessa carreira, cada vez mais, isso foi se confirmando. E o meu encantamento, então, por essa didática, né, que é o da historinha, associar o conteúdo a uma história, foi me envolvendo e fui guardando para mim essa oportunidade, esse desejo de um dia realizar esse sonho. E daí, depois de aposentada, né, eu fui realmente, de uma certa maneira, continuar lecionando, tendo o computador, né, na minha frente e idealizando um público-alvo. Porque, na realidade, escrevi muitos livros, se não me engano, uns 8 livros, todos direcionados para crianças e jovens. E aí esses livros realmente foram publicados, paradidáticos, as escolas acolheram, vivi momentos bem interessantes com esses livros, com esses lançamentos, né? Só que depois a vida vai nos direcionando, a gente nem sabe, e vamos indo por um caminho que nem sonhávamos. Foi o que me aconteceu com a minha entrada, com a minha aceitação da doutrina espírita, né? Ficando viúva. E aí eu percebia que havia algum desajuste comigo, alguma coisa que eu não sabia se era eu, se era o meu marido, né, que estava no meu pensamento. Uma amiga percebeu isso, me trouxe à federação, onde eu fui muito acolhida. E aí esse desejo de escrever para crianças com valores humanísticos, que foi muito bem aceito, como falei, na comunidade, foi ficando de lado e eu fui focando cada vez mais na doutrina e me questionava porque o desejo de escrever não mais existia em mim. Eu só queria escrever se fosse com a ideologia espírita. Até as amigas perguntavam: ei, cadê seus livros, as coordenadoras das escolas? Ei, você nunca mais apareceu para fazer a oficina, para acompanhar o projeto? E eu dizia que eu estava envolvida, né, pessoalmente, com outras atividades. E foi assim, né, que cheguei até Toio, depois de uma longa caminhada. Né? Eu já nem esperava mais, porque eu pedia, meu anjo da guarda, me ajude, me inspire, por que é que eu não consigo? Olha, eu senti assim, uma dificuldade de escrever, para ser sincera, eu senti uma dificuldade de escrever com a ideologia espírita, primeiro porque eu sabia que era uma grande responsabilidade. Eu tinha que estar preparada, né, em seus princípios, com meus pensamentos, com minhas atitudes, né, porque não é só o conhecer, mas é o agir também. E aí, como faço parte também aos domingos aqui do Passe Espírita, contei um dia a minha amiga Glória Rocha, que alguém estava assim me rondando, um nome, uma pessoa, uma mulher. E
eu não sabia, eu estava em dúvida, porque eu não sabia o que pensar. Né? É sempre assim que a gente se comporta. É do bem ou não é? E Glória me disse, observe, observe. Passei a observar que Lia, era assim que ela dizia o nome dela, vinha nas horas que eu ia fazer o evangelho, ou à noite, né? E isso foi me dando uma certeza que era do bem. Depois já a intuição mesmo, que era um espírito amigo, que eu estava precisando nesse momento. E aí contei tudo a ela e ficou aí, né? E foi assim que um dia... Aí justamente a gestação, eu acredito, né? Foi continuando até que chegou o momento de Tóio com muita alegria. Como você falou, foi lançado recentemente, no começo do ano, em abril, e foi uma grande festa aqui, né? A criançada, eu pude acompanhar a associação de autógrafos, eu vi algumas crianças encantadas pedindo autógrafo. Então, é um livro que, por mais que trate de uma temática espírita, mas ele encanta a criançada, ele faz parte do universo da criançada, porque se trata de um assunto que é muito comum, que também são os amigos imaginários, né? Que a gente se diz imaginário, e que, como eu falei no início, é um assunto que também desperta o interesse dos pais, porque muitas vezes os pais não sabem como lidar, né? Principalmente os pais que não são espíritas, não têm essa compreensão, mas até os próprios pais espíritas, às vezes, e agora? Como é que eu vou conduzir essa situação? Então, a minha primeira pergunta nesse sentido é como é que para você que construiu essa história, que vocês foi uma inspiração, teve um apoio espiritual, o que a gente pode dizer para esses pais que veem seus filhos ali conversando com seus amigos imaginários, né? A gente pode colocar entre aspas, mas não sabem como conduzir essa situação? É verdade, minha amiga. Esse livro, Tóio, o Menino Invisível, ele tenta, muito mais do que teorizar, claro, porque é para crianças, mas exemplificar como isso pode ocorrer. A própria história mostra um conflito familiar. A mãe escuta a mãe dela, que é a avó de Tonho, dizer que Tóio passou a tarde no bosque, sentadinho na mesa, conversando com seu amigo invisível. E já começa uma discussão entre a mãe, né, e a filha. Porque a avó diz que acredita em Tóio, que não é um amigo invisível, pode ser para ela, mas para ele não é, e ela acredita nele. E já começa a discussão. E o pai, que trabalha, passa a semana toda como um caminhoneiro, e quando volta é aquela mesma história. Precisamos levar Tóio para o psicólogo, precisamos ver um psiquiatra. Tóio não está bem, ele está perturbado, ele diz que vê um menino invisível que só ele vê. A própria minha mãe, que passa o dia com ele, diz que não vê, mas que acredita nele. Então, vê só, já vai criando um clima, né, dentro de casa, uma polêmica. A mãe de Tóio, Lia, para homenagear a espiritualidade, né? Então, a mãe de Tóio, ela não frequenta, ela não entendia a doutrina espírita. Não entendia. E tudo isso não era coisa boa, né? A primeira ideia que se faz em geral. O pai era espírita, mas nem a mulher, a mãe de Tóio, sabia, porque ele só era espírita enquanto o pai dele vivia, porque o pai dele era. Depois o pai desencarna e ele deixa a doutrina para lá, até porque muda de trabalho, fica tudo difícil, mas ele não conta à esposa, né, que era assim, bem radical nos seus princípios religiosos, ele não conta para evitar justamente essa desarmonia. Ele só escuta, mas ele fica sereno, ele fica calmo e diz que tudo vai ser seu momento e não toma nenhuma atitude, né? Então, na realidade, aqui tem dois exemplos. Mesmo às vezes, quando o pai ou um dos cônjuges é espírita, a situação também não é fácil, né? Não é fácil. Então, o que é que a gente pode dizer? Se a família não consegue resolver, é como outra coisa qualquer que está provocando uma desarmonia. Procura pessoas entendidas no assunto, se direciona a um centro, a os atendimentos mediúnicos, que com certeza vai ter uma solução. No caso de Tóio, foi mais fácil, porque houve uma reunião em família, né, e uma conversa, e Tóio foi levado
sem nenhum problema, até porque a mulher dizia, nós temos um problema, o caso é sério, o menino vai ficar louco, e o pai foi mostrando que, na realidade, mediunidade não é problema, não é doença, não é um mal, né? E tudo se resolveu e teve um final feliz. Só não pode contar o final, né? Então, com relação nesse sentido, você falou de lidar, muitas vezes, mesmo que tenha compreensão, não é tão fácil. Então, para a criança, então, deve ser muito mais difícil. Porque, afinal de contas, ele tem aquela convicção que está vendo aquela pessoa que conversa, que interage, porém, as pessoas não acreditam na criança. Verdade. E muitas vezes acontece de se negar a criança. Não, você não está vendo nada. Isso é coisa da sua imaginação, né? Então, nesse sentido, pelo que você deve ter pesquisado no assunto, para amarrar essa história, deveria se cortar o mal pela raiz? Olha, isso é imaginação sua, esqueça que isso vai passar, ou se deve realmente dar uma atenção diferenciada a essas crianças que têm um amigo imaginário? Muito bem, essa pergunta nos faz refletir bem. Olha, se a gente lança o olhar no histórico da humanidade, a gente vai ver que esse intercâmbio interexistencial sempre existiu. Eu me lembro bem, eu era adolescente, e correu a história de Nossa Senhora de Fátima e os 3 meninos, né, em Fátima, Jacinta, Lisboa, Jacinta, Francisca e Lúcio. Não, Lúcio, Jacinta e Francisco, né? Eram os 3 que foram realmente, quiseram, como você bem falou aí, cortar o mal pela raiz. Os meninos foram presos, a cidade ficou assim revoltada, foi um tumulto muito grande. Na realidade, há aí 2 coisas. Primeiro, não é um mal, não tem que cortar o mal, porque mediunidade, né, a gente já viu a história, Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, todos nos estão assim, nos ensinando que não há mal na mediunidade, né? Não há mal, o mal não existe. E cortar nada assim, sem uma observação, sem um esclarecimento, sem uma compreensão do fato, do fenômeno, não é o recomendável. Então, a gente já descarta isso, né? Não é por aí que se vai. Na realidade, é difícil, tanto para a criança envolvida pelo fenômeno, como para os pais. É muito difícil. Mas, por exemplo, Divaldo, ele relata em suas palestras que desde os 5, 6 anos de idade, né, ele já conversava com os espíritos. Tóio começou aos 4 anos. De início, ele achava que todo mundo via, que era normal, né? Depois, quando a avó questionou e que não via, foi que ele despertou para a questão. Mas conversar com Tóio era tão prazeroso, era tão visível, que ele não deu importância ao fato dele ser invisível ou não. O fato é que, para ele, naquele momento, era importante a companhia dele. E por que, na maioria das vezes, os amigos invisíveis se apresentam como crianças? Eles se apresentam como crianças, isso é uma questão do merecimento daquele caso. Mas a gente tem bons registros de adultos, né, que se apresentam. A mãe de Chico Xavier mesmo, né, a gente sabe que ela vinha quase que diariamente ajudá-lo, né, a suportar as dificuldades que ele enfrentou na vida, né. E Divaldo também cita, né, que ele, desde os poucos anos de idade, conversava com a avó e com outras entidades. Mas realmente é assim. É só a gente pensar que é uma questão de afinidade, né, e de sintonia. Médicos, por exemplo, gostam de se reunir para estudar, para conversar com médicos, professores com professores, espíritas com espíritas. Bom, então é uma questão de afinidade. Como a criança, ele está no estágio, mas na realidade a gente esquece que a criança está
naquela fase de infância, momentaneamente, por necessidade de ficar mais afável, mais humilde, mais sensível aos ensinamentos que ele vai receber, tanto da espiritualidade como dos pais. Mas é um espírito velho, é um espírito adulto, já antigo. Por isso que ele está sempre predisposto também, pela própria natureza daquele estágio infantil em que ele se encontra na Terra. Mas, por exemplo, um espírito como Chico Xavier, velho e de uma consciência e do merecimento, né? Ele conversava sempre com muitos espíritos. E, olha só, mesmo os inferiores, ele sabia lidar com eles, o que não é fácil. E, como você bem falou, a gente tem que ter uma observação, né, sobre a situação. Você bem também explicou que, na realidade, o que a gente chama de amigo invisível é a mediunidade se avorando, e aí tem você falou da questão da afinidade. Então, a gente sabe que ali tem uma presença espiritual que está acompanhando a criança, né, que está interagindo com a criança, mas como a gente pode avaliar se essa companhia é uma companhia boa para a criança, se não vai, nessa interação com a espiritualidade, trazer prejuízos para a criança? É uma questão assim boa, né? Veja só, assim como de encarnado para encarnado, né? Nós exercemos e recebemos influência. É natural, esse é um processo natural. E, ao mesmo tempo, de encarnado para desencarnado. A orientação que Kardec registra é a de que nós precisamos observar, sobretudo a linguagem, né? A linguagem da entidade que fala conosco, que se apresenta. Porque se ele nos dá uma orientação que não leva pelo caminho do bem, se, ao contrário, ele está sempre insistindo numa atitude que não vai por esse caminho recomendável, então, é claro que isso daí não é uma boa companhia. Então, é isso também que se pode questionar com a criança, que pode orientar, em vez de reclamar e cortar o mal pela raiz, querer saber sobre que conversam, né? E como a atitude da criança envolvida pelo fenômeno se apresenta com relação aos pais, aos familiares, na escola, com a professora. É observar, é ver, é chegar a alguma conclusão sobre o que acontece nesse processo. Se vai fazer bem ou se vai fazer o mal. É fácil, né, de observar, se a criança se dispuser a contar. Porque, às vezes, acontece que os pais, na sua indecisão, no seu modo de ver um pouco deturpado, é coisa do mal, é o diabo. Então, às vezes, prejudica. E a criança pode até se trancar, porque ela vê que está lhe fazendo bem, mas a mãe está parecendo que o espírito é do mal, sem uma maior observação. Isso pode trazer bloqueios, em vez de ajudar a prejudicar. Para a criança, como eu falei inicialmente, deve ser muito complicado. A partir do momento, como você fala, no início, ele conversava e via e achava que todo mundo poderia ver e ouvir o que ele ouvia. A partir do momento que a avó questiona, que diz, não, mas eu não consigo ver nem ouvir o seu amigo, então a percepção dele muda, né? Então, até na criança, deve gerar aquela curiosidade. Por que só eu vejo? Por que ele só conversa comigo? Então, para uma criança que não tem ainda esse entendimento formado, para os pais explicarem da mediunidade é uma questão também. Então, como explicar para uma criança essas questões mediúnicas? Nesse sentido, a gente pode assim refletir e dizer que, quando a criança vem de uma família espírita e que ela frequenta um curso de evangelização infanto-juvenil, no caso, essa questão não é difícil, porque ela vai tendo essas experiências, essas conversas, ela entende exatamente o que é a mediunidade e fica mais fácil. Com certeza fica mais fácil entender. Mas o caso é muito difícil quando a família não é espírita.
e que ele nunca viu esse assunto, porque a mediunidade, a gente sabe que ela não se manifesta só na pessoa espírita. Só pessoas que lidam com a doutrina, a mediunidade, ela aflora para o ser humano, né, de uma maneira geral. Então, e que ele nunca ouviu falar de mediunidade, e ele próprio se vê envolvido nessa questão, é difícil. É bom ter cautela e ir com doses homeopáticas, com leituras, com muito carinho, com muito amor, que ele vai compreender, até porque ele sente na pele, né? Ele sente o fenômeno, ele é o portador, mas nunca como uma doença, como um desvio, como um problema, como um desequilíbrio, mas como uma oportunidade da caridade, uma oportunidade de fazer o bem. E também não é que ele seja uma criança excepcional, não é nenhum privilegiado. É preciso que se compreenda que a mediunidade é uma faculdade orgânica. E que não se me perguntar, por exemplo, mas por que muitos adultos, muitas pessoas, muitas crianças também, né, não relatam essas experiências? Porque elas não veem, porque todo mundo generalizado não vê. Né? Então, a gente sabe que é uma questão muito pessoal, é uma faculdade como outra qualquer. Por exemplo, quanto à visão, eu tenho um grau de visão muito fraco, mas já alguém parece ter até uma supervisão. O meu filho mesmo via um alfinete lá longe que eu não conseguia ver quando caía no chão. Então, a gente vê que é uma questão individualizada. É uma questão da organização material e também, ao mesmo tempo, da maturidade do espírito. Conta muito a maturidade, a evolução do espírito, a favor ou não, né, dessa mediunidade. Nesse caso, então, os pais e os responsáveis pela criança só vão realmente conseguir ver e perceber aqueles que tiverem uma mediunidade, né, mais aguçada, né, principalmente da visão, né, para que possam ver e acompanhar. Na grande maioria, sim, não vai ver. Mas, olha, tem uma coisa de mediunidade, que aqui a gente não vai tratar dos tipos de mediunidade, que seria outra, né, outro momento, mas a gente sabe, né, o Livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido, quando ele fala dos tipos. Existe a mediunidade, que eu quero referenciar agora, é a intuitiva. O pai pode não ter, a mãe e os familiares, uma mediunidade ostensiva, mas ele tem algo que lhe intui a essa sensação de que tudo que está dizendo é verdade, que ocorre. Então, isso ajuda muito, né, essa sensibilidade, tanto ao que o outro diz, como a um clima todo, como nós estamos aqui. Alguém é capaz de perceber, de sentir que há aqui um envolvimento pela espiritualidade do bem. E há outros que simplesmente não percebem nada. E isso é graças também ao grau de mediunidade do tipo que há em cada um de nós. E o que é interessante, eu já tive a ocasião de ver numa reunião mediúnica, uma colega que é da mediúnica, que faz um trabalho muito lindo, que é conversar, orientar os espíritos que chegam, sobretudo os desesperados. Onde eu estou, eu quero voltar, não sou daqui. E começa aquela confusão. E a pessoa vai com toda uma habilidade, com a faculdade, vai explicando que ele já não está mais nesse plano, e vai com jeito, e termina ele aceitando, agradece e vai embora. No entanto, essa pessoa, ela não tem nenhuma mediunidade ostensiva, né? Mas ela se comporta com a intuição que não poderia ser melhor. Então, existe isso, né? Então, é só a gente também prestar atenção a nós mesmos, sabendo, ficando no momento de receptividade. Porque, às vezes, nós, pais, também nos trancamos. Não, isso eu não quero, vamos cortar isso pelo mal, não dá certo. E aí, já complica por si mesmo. Quando você se abre para o novo e observa, tudo fica mais fácil, porque você também é intuída. Como você falou anteriormente, existe a questão da afinidade. Então, a gente pode compreender que esses
amigos espirituais, que comumente a gente chama de amigos invisíveis das crianças, são espíritos que já têm laços, né? Já tiveram relações de afeto com essa criança em outras vidas, necessariamente precisa ter essa relação ou não? Não, necessariamente não, mas realmente, em geral, isso existe. Né? Essa experiência que os dois tiveram junto, um relacionamento em vidas anteriores, isso ocorre realmente, mas não é necessário que isso ocorra. Né? Normalmente, pode acontecer um espírito amigo que simpatiza, né, um simpatizante, e vê que você está em dificuldade, sobretudo as crianças recém-encarnadas, como no caso de Tóio, que só tinha 4 anos. E esse amigo vinha para ajudá-lo, porque a gente sabe que o processo reencarnatório ele não acaba na hora que nasce, não é? Ele se prolonga ainda até os 7, 8 anos. E esse é um momento difícil, porque o espírito está mais para lá ainda do que para cá. E aí, esses espíritos amigos, espíritos que conheceram ou não, eles vêm para ajudar nessa jornada inicial. Você falou anteriormente, com relação, exemplificando a mediunidade e essa aproximação, do caso de Chico, né? Que teve, por bons anos da sua infância, o auxílio da sua mãe, que já estava desencarnada, mas lhe auxiliando nos momentos de dificuldade. Exatamente. No próprio filme mostra ela orientando ele a ter paciência, né, para as situações que ele vivia. Isso seria muito bom se todos nós pudéssemos ter aquele amigo espírito, né, e que pudesse nos auxiliar, nos conduzir, aquele espírito que a gente tem o afeto, que a gente tem a confiança, principalmente, como no caso de uma mãe, né? Quantas vezes assim para quem já perdeu a mãe, já não tem mais o convívio físico, o conselho, a orientação, às vezes quantas dúvidas aparecem, que às vezes se pergunta o que minha mãe me orientaria nesse sentido. Então, seria uma maravilha para todos nós, mas isso não nos é permitido. Por quê? Eita, veja aí, na realidade, há 2 reflexões nisso que você está falando. Primeiro, por que nós não somos orientados, não temos essa sorte, esse momento especial de contar nos momentos de aflição com esse amigo, né, espiritual. Aí eu volto assim a reflexão para você, minha amiga. Mas será que não somos? Será que nos momentos de aflição eles não estão ali, ou ele, o nosso anjo da guarda, não está ali e nós estamos tão envolvidos na nossa dor, às vezes até na revolta, né? E não vemos, e não usufruímos. E olha só, qual o amigo que ficaria junto do outro se o outro dá as costas para ele? Se o que ele diz entra no ouvido e sai no outro e faz o contrário? Você ficaria com essa amiga que ele faz esse comportamento que tem para você? Ninguém teria, né? Então, acredito que todos temos, nunca somos abandonados. Jesus sempre está mandando, enviando. Cabe a nós sermos receptivos, acreditar, a fé. Porque a fé é divina e tem a fé humana. Se eu, como ser humano, não acredito em nada, e nem em Deus, como podemos ser beneficiados por esses amigos benfeitores? É a primeira questão, né? E a outra, às vezes sentimos de perto a ajuda, mas sentimos mesmo. Isso significa também que temos o merecimento, porque às vezes nós podemos até não sermos realmente orientados, beneficiados, porque era para ser assim, né? Teria que ser assim. É desse jeito que você vai refletir, você, de uma maneira geral, é desse jeito que nós vamos refletir e vamos nos conhecer e evoluir. Com certeza. Boa, excelente resposta sua. Bom, a gente falando aqui dessa temática, né, que está no livro Tóio, o Menino Invisível, da nossa amiga Socorro Barbosa.
e que, pelo que vocês já viram, né, tem muito conteúdo para os pais também, ó, com ilustrações, letra grande que favorece. Letra grande, verdade, verdade. Até para criança mesmo, então, bem colorido. Uma excelente opção de presente para a criança, né? Até para a criança que você vê que já está ali com um amigo invisível, para que ela possa entender o que está acontecendo. Falando dessa história, depois desse livro, tantas amigas vieram até mim para contar do amigo invisível que tinha, do sobrinho. Graças a Deus, já apareceu muitos depoimentos sobre isso, né? Porque muitas pessoas ainda não acreditam mesmo nessa possibilidade, né? Então, quero aproveitar essa ocasião, já que você estava elogiando a formatação do livro Toy, o Menino Invisível, quero agradecer à Gráfica União, que ofereceu todo esse capricho e me fez um preço maravilhoso. Quando soube que era para doar à federação, porque eu não sei como fazer para agradecer o acolhimento que eu tive por esta casa, por seus participantes, quando eu aqui adentrei. Então, eu fiquei, depois de um certo tempo, como contribuir de uma forma também material, porque essa casa grande, a gente sabe, né, das despesas e do difícil que é mantê-la assim, linda como é. E essa doação, então, veio toda aqui para a livraria da Federação e com essa belezura que a gráfica fez. Então, bons parceiros, né? Que essa parceria continue. Os livros ainda estão à venda na livraria da Federação, né? Tem sim, aí. Sim, só aqui. Só aqui na livraria da Federação. Então, você vem, traz o filho para a evangelização e já leva o Toyo, o Menino Invisível, para que você possa conversar um pouquinho sobre o seu filho. É interessante que a gente usufrua mais dessa literatura infantil voltada para questões da doutrina espírita, porque para a criança, às vezes, é mais complexo, né? É verdade. Entender tantas coisas desse universo espiritual. E se quando você, como você bem conseguiu trazer uma coisa que faz parte do universo infantil, porém também do universo espiritual, numa linguagem que eles entendam, né? Então, fica o nosso agradecimento e os nossos parabéns pela maestria. E eu espero que esse não seja só... Posso dar uma informação nesse sentido do espero que? Pode. Porque a própria entidade que me ajudou, que colaborou, que eu digo que eu sou coautora, né? Já intuiu que Toyo já está se preparando e breve estará aí o Menino Visível. E você já pode deduzir de que se trata, né? Esse é invisível e o próximo, mas não diga nada, viu? Vamos ficar no suspense. Então, Socorro, muito obrigada por ter participado, muito obrigada por ter trazido toda a sua, digamos, seu know-how de professora, de experiência com crianças para esse livro e também o seu know-how daquela que é muito aplicada, porque eu sei que você é muito aplicada nos estudos da doutrina. Sou, né? Realmente sou. É um prazer. Como diz meu neto aqui na capa. Eu tenho uns comentários do seu neto na contracapa. Ele disse que nunca quis dizer isso, que nunca me viu tão feliz nessa nova etapa. E, realmente, a doutrina é uma comprovação que é consoladora, que é o Consolador prometido. Realmente, eu, pessoalmente, não tenho dúvida. Quem me conheceu antes, quem me conheceu agora, apesar da idade e tudo mais, vê como eu sou feliz quando eu me refiro a essa doutrina. Então, até com relação... Uma das coisas que realmente me chamou muita atenção no livro foi esse comentário do seu neto, que, inclusive, ele fala, né, que a família todinha não é espírita, né? Então, é muita novidade para a sua família também, né? De conhecer esse universo novo que você adentrou. E responsabilidade, né, amiga? Porque aí é o meu exemplo, né, que vai representar essa doutrina maravilhosa, né? É isso. Mas eles não comentam nada, mas o que eu acho mais lindo é que eles me respeitam. É como meu neto disse, vó, eu não entendi muito essa sua história, meio polêmica, mas eu confio nos seus objetivos. Então, isso para mim foi realmente, né, consolador, foi muito bom. Então, bom que está dando certo. Está dando certo. E que essa parceria com a Lia dê bons frutos, né? A gente agradece as duas pelo trabalho, as nossas crianças merecem, a gente precisa informar e preparar melhor as nossas crianças, né?
para um mundo novo que está É chegando, verdade. batendo as portas e elas que vão conduzi-lo. É verdade. Só antes de você colocar o ponto final, só uma coisinha Pode ficar à que vontade. eu estava me lembrando, sentada aqui. Essa metodologia de ensinar contando histórias, não foi a que a gente viu que Jesus fez? Né? Não foi assim que ele soube adaptar todos os ensinamentos que ele queria com a simbologia que uma história traz, né? Porque, na realidade, tudo é simbólico, tudo é representativo. E aí eu descobri isso também, quando ensinava. E hoje estou aplicando. Aí eu fico pensando, eu sei por que foi que eu não consegui fazer essa historinha com ideologia espírita antes. É que eu estava sendo testada com aquelas outras de valores humanísticos. E, impaciente, queria ver logo o resultado, mas tudo tem o momento certo, não é? Tudo tem. Pois é, então o Toio tá aí, é um sucesso, né? Parabéns. E vocês que ainda não conhecem Toio Menino Invisível, tem que correr, comprar logo o seu livro, ler aí, dividir com a criançada, porque logo, logo vem mais um Toio por aí. Sim. Você tem que estar conhecendo a história desde o começo. Socorro, um prazer ter esse bate-papo com você, de conhecer um pouquinho mais do Toio, dessa pesquisa, dessa colaboração que você teve da Lia. E já deixar o convite para quando o próximo livro for lançado, você já vem adiantar um pouquinho dessa história para a gente. Ok. Pessoal amigo, pessoal querido que nos ouve, agradecemos a paciência e esperamos realmente encontrar vocês aqui em outra oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada. Obrigada a você. E obrigada a vocês de casa que nos acompanharam. Lembrando que sempre os nossos programas ficam no YouTube e no Facebook para você rever e rever quantas vezes precisar. E junto com a criançada, com a mãe, com o pai, com o avô, com a família toda. Então, gente, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo Ponto a Ponto, no sábado, 16 horas, horário local. Até lá!